e idade do tipo de 10 a 15 anos. Realização da sua delícia. Etiologia genética, displasia congênita, biomecânica, perlordose lumbar. Aí entra tudo que se inclui de desportos que a pessoa hace, ou de sua elaborado, idade, inclui balé, futebol e o lançamento por conta dessa rotação que é feita. Existe um ciclo dessas espondiose. Então, assim, ela acontece, essa fratura pode acontecer por conta da carga repetitiva desse lugar, desse par interarticulares. Elas irá ser microfraturas iniciais, então elas não se rompem, né? Nesse caso. Há uma reparação incompleta desse tecido, e acumulação de dano progressivo, e há, então, uma fratura completa eventualmente. Os fatores biomecânicos, a hiperextensão, onde há um maior estresse, né, em partes. Há uma carga axial, face à compressão facetária, uma rotação, cargas torções penalidas, e fadiga muscular, que é a perda dessa proteção, né? Porque não se tem essa estrutura muscular para fazer essa proteção. Essa resposta biológica, existem a fase inicial, preparativa e crônica, 0 a 6 semanas. Existe a celulartose estabelecida, que não é a consolidação corretamente, esclerose em bordas de fratura, remodelação adaptativa, dolor mecânico persistente, reparativa de 6 semanas a 6 meses, ainda a formação de ralo ósseo, organização de hematoma, revascularização da zona, então há uma neovasculatura, proteção e consolidação. Na fase crônica, maior a 6 meses, a celulartose estabelecida, esclerose em borda de fratura, remodelação adaptativa, dolor mecânico persistente. Aí, dolor lumbar, uma mecânica, ela fica um tempo horas, né, dependendo da atividade realizada. Aí, irradiação, essa é glúteo ou coxa. Aí, rigidez patinal também transitória, né, menor a 30 minutos. Hiperextensão dolorosa, que é um signo característico, né, por conta da localização do dolor. A marcha passo curto em atividades. Então, se fizer aquela marcha curtinha e daquela fase de dolor mesmo, o paciente vai chegar para a gente. Geralmente é assintomático em 80% dos casos. Eventualmente se encontra a fratura, às vezes, no exame de imagem do que então, se as complicações sem tratamento é a atrofia muscular do desuso, a perda da condição física, impacto psicológico e a cronicidade do dolor. Com tratamento, celulartroses, lesão neurológica, dolor lumbar persistente. Esse diagnóstico tem uma avaliação clínica, história clínica e exame físico, com a idade e início de sintomas muito importante. Relação à atividade desportiva também é muito importante por conta dessa carga. Característica da dor se irradia ou não, fatores agregantes e aliviantes, limitações funcionais. Exame físico, inspeção, palpação e mobilidade. Essa prova de Storks Test é realizada pelo clínico. É uma prova realizada com o paciente em pé, com uma perna levantada, e faz a extensão se tiver dor. Se há dor, na prova de Stork Test positivo. Tem uma tomografia, sabemos que essa não é uma vitamina para esse tipo de notícias. Padrão ouro, tem sensibilidade aí, especificidade de 98%.
reparação direta de partes, que é a fixação com enxertos, né, ou parafusos. Artrose segmentária é a restrição do movimento, essa é uma fusão cirúrgica de um segmento da coluna. E no caso, artrodeses incípios, no caso do grado 3 e 4, que não se acha a redução do deslizamento, se deixa na posição que está, se deixa fixo. Prognóstico favorável, sempre a idade 50, útil, a lesão unilateral ou bilateral, diagnóstico precoce, lesão aguda e desfavorável também se inclui espondilolistese associada, que eu vou andar, e múltiplos esforços de mesa. Então, a espondilolistese, essa é a consequência da por definição, deslizamento anterior de uma vértebra sobre lá imediatamente inferior, quantificado como porcentagem do desplazamento em relação ao ângulo anteroposterior do corpo vertebral inferior, representa uma perda da relação anatômica normal entre segmentos vertebrais adjacentes. Então, uma vértebra que desliza por cima dela inferior. Generalmente, 5S1, 90% dos casos, idade bimodal, sexo feminino 2 para 1. Tema de examen de definición y prevalências. Passa. La explicação comum. Sobre biomecânica do deslizamento, ela se mantém um padrão de eventos. Então, há a perda da resistência posterior. Esse deslizamento ele aumenta, né, as forças de deslizamento, que é a força contrária, e deformidade é progressiva e ciclo autoperpetuante, porque não depende de nada, que nada vai diminuir, ela vai acontecendo. Então, nada vai fazer isso parar, é um processo contínuo. Tema de examen. Passa. Quadro clínico, lumbalgia, a dor mecânica insidiosa, claudicação neurogênica em graus altos, que é essa dificuldade de andar, né, o dolor nas pernas devido ao compromisso neurológico, radiculopatia, que generalmente em F5 é mais comum, marcha em rodilhas, como a lei, rodilhas flexionadas, passos curtos também, rigidez lombar e deformidades. Em uma palpação, conseguimos sentir as deformidades. Tema de examen. As medições cardiológicas, aí na linha de referência do corpo superior ao corpo inferior, há sim uma medição, a distância do deslizamento em porcentagem, o ângulo do deslizamento, ondulação segmentária, radiografias dinâmicas e inestabilidade, que é o que vai mostrar para a gente na radiografia. Lá no raio X, é isso que vai fazer, ser uma linha que faz a angulação e o deslizamento em porcentagem. Em espanhol. Sim, ângulo de deslizamento, se é severidade ou não. Esses três últimos, doutora, não entendi muito bem. Índice sacro, morfologia do sacro, verticalização, e tropezoidização L5, que é a fusão. Passa nomás, porque de progresión tema de examen. No exame físico, inspeção palpação,
Raio X é API lateral e pie. Se mide a porcentagem do deslizamento. Se evalua ângulos e morfologia, flexão e extensão e lições dinâmicas. Acaba. É realizado isso aqui é a porcentagem do deslizamento hacia a frente da área inferior. A ressonância, podemos ver o compromisso neural do tipo de fratura. A avaliação completa, disco, degeneração e hidratação, conseguimos virar uma ressonância, os ligamentos e sua integridade, canal, dimensões e excelências. Seu tratamento conservador, grados 1 e 2, assintomáticos, será observação, controle, por radiografias, fisioterapia para fortalecimento desta musculatura do corpo, abdominal, musculatura profunda, e modificação nas atividades, evitar a hiperextensão, que vai só empeorar o caso e usar das episódios dolorosos. Quirúrgico, grado 3 e 4, sintomático, progressão maior 50% em um ano, dolor intratável e déficit neurológico. Então, prognóstico, alto risco, sexo feminino, idade menor a 15 anos, grado 50%, ângulo de deslizamento, maior a 55 graus, alto risco, e displasia facetária. Baixo risco, sexo masculino, idade maior a 18 anos, graus menor de 25%, ângulo menor a 40 graus.